Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos. Como eu falei antes de entrar todo mundo, o importante desse treinamento não é apenas o conteúdo em si que vai ser apresentado. O importante desse treinamento é, toda semana, nós podermos nos reunir, né, para falar sobre vendas. Muito falando sobre vendas. Se ele só fala sobre vendas na venda em si ali com o cliente dele, e muitas vezes só com o colega dele ali ao lado ou com o supervisor, ele fica meio limitado. Então não adianta eu querer pedir para o vendedor, abra a cabeça, sai da caixinha, se eu não tenho aqueles momentos semanais, ou muitas vezes se for necessário quinzenal ou mensal, para estar falando sobre vendas com o vendedor. O vendedor abrir um pouco a cabeça dele e ver que muitas vezes o que ele está fazendo dá para ser melhorado. Muitas vezes o que ele está fazendo dá para ser melhorado, basta só ele olhar para um outro ângulo, olhar através de outro prisma para aquela situação, tá? Então é para isso que serve e que vão servir a partir de agora, sempre que possível, esses nossos encontros semanais aí para falar de vendas. Bom, o tema hoje são técnicas de fechamento. Eu trabalhei há muito tempo atrás numa empresa de call center, que a gente fazia uma venda lá que era chamado cross-selling. O que é cross-selling? É a venda casada. Era uma empresa de atendimento, um saque, era na extinta Telefônica, que hoje é Vivo, era um saque da Telefônica, e a gente tinha que fazer, durante o atendimento, a venda de algum produto para aquele cliente. Por isso que era chamado venda casada, que era venda casada com atendimento. Não venda casada no sentido pejorativo da palavra, aonde que você empurra um produto nesse cliente para ele pegar outra coisa. Tipo, o cara é obrigado a comprar um seguro de vida para ele ter um aumento na conta bancária dele ali, do limite de crédito dele no banco. Não, não é isso. Era cross-selling por causa disso, que a venda era casada com atendimento. Então, a gente atendia esse cliente, e lá naquela época, isso foi em 2004, e eu percebia que todos os vendedores que ficavam ao meu redor, que trabalhavam na minha equipe, que eu comecei como vendedor lá, eu percebi que todos tinham um problema sério. Na hora do fechamento da venda, eles travavam. Porque lá a venda ela era o seguinte, você ia atendendo o cliente e fazendo algumas perguntas aqui, fazendo algumas sondagens para entender o perfil desse cliente. Era um cliente de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então você ia fazendo algumas perguntas, bacana, essa linha aqui do senhor está com problema, mas o senhor só tem ela, só vi aqui, o senhor só tem uma, né? Isso. E qual que é aí o ramo de atividade? O senhor é uma pizzaria. Naquela época, as maquininhas era tudo ligada na linha telefônica. Então, o cara, para ter 2, 3 maquininhas, ele tinha que ter 2, 3 linhas telefônicas. Só para vocês entenderem, tá? Tinha que ter 2, 3 linhas telefônicas. Então, a gente ia fazendo essas perguntas para, ao final da ligação, oferecer para esse cliente mais uma linha telefônica, um speed, que na época era a única internet de alta velocidade que existia, um detecta, que era um sistema de detectar chamadas, né, até mesmo para ficar gravado ali na URA dele, no telefone dele, para ele retornar para o cliente, quando no caso das pizzarias. Só que o que acontecia? O vendedor ele fazia toda essa pesquisa, ele ia ter essa conversa com o cliente, e ao final ele não conseguia fazer o fechamento, que era tirar o pedido, fazer a venda, sabe? Ele não conseguia. E um cara que me ajudou muito a desmistificar isso foi um palestrante bem antigo, chama Marcelo Ortega. Depois, se vocês quiserem pesquisar algum vídeo dele no YouTube, pode pesquisar, muito bom. E ele fala muito sobre essas 6 técnicas de fechamento, tá? Ele fala muito. Bom, a primeira das 6 técnicas de fechamento que nós vamos falar é a pergunta direta. Essa pergunta direta também, tem gente que chama esse fechamento de fechamento assumido. É o fechamento assumido. Esse fechamento direto, o vendedor pergunta claramente para o cliente se ele deseja comprar ou não. Por mais que ele use algum subterfúgio, falando, o senhor prefere comprar o plano A ou B, mas ele está perguntando, o senhor quer o plano? Né? É o fechamento assumido. O fechamento assumido ele tem que ser usado quando você está com muita segurança do que você conversou com o cliente, se você conseguiu realmente entender a dor do cliente, a necessidade dele, porque você vai estar ali fazendo uma pergunta que a resposta é sim ou não. Qual que é o ruim da resposta sim ou não? É sim ou é não. Se for sim, maravilha. Se for não, ferrou. Vocês entenderam? Então, fechamento direto ou fechamento assumido, a gente tem que usar ele quando a gente está muito convicto do que nós apresentamos e do que o cliente passou ali para a gente. Tá? Então, é bem assim, olha, apresentou tudo, olha, conforme eu mostrei para o senhor, aqui o senhor vai ter a cobertura contra furto, contra roubo,
terceiros de tantos mil, colisão, tá? Então é o seguinte, vamos fechar esse plano mesmo. Me passa aqui, por favor, eu vou passar aqui para o senhor os documentos que eu preciso. Isso é um fechamento direto. Ele pode falar assim, não quero agora, não. Ou sim, mas é um fechamento que eu acho um dos mais pobres, né? Um dos mais pobres, porque ele te dá esse viés aí de sim ou não muito forte, e aí você pode, na hora tomar uma invertida. Tem três fechamentos que são bem semelhantes, que é o próximo passo, o detalhe e o alternativo. O próximo passo, o detalhe, o alternativo é semelhante também. Mas eles têm ligeiras nuances que mudam o fechamento ou não. Tá, só uma coisa a mais. Para que serve técnica de fechamento? A técnica de fechamento só serve para vocês não ficarem perdidos. Depois que você faz toda uma apresentação para o cliente, você ficar perdido em perguntar se ele quer ou não. É o caso do fechamento direto. Então, foi criada essas técnicas para você fazer o fechamento de uma forma mais leve e você conseguir tirar ali a resposta do cliente, se ele vai querer ou não, mas de uma forma mais tranquila, não tão impositiva como é o fechamento direto. Tá? Por isso que foi criada a técnica de fechamento. O próximo passo, ele sugere um próximo passo para subentender que o processo... Exemplo, simples. O que você faz primeiro com o cliente? Você fecha a venda ou você faz a vistoria? Você fecha a venda, depois você faz a vistoria. A vistoria não seria um próximo passo? Né? Seria um próximo passo? Ou se hoje nós tivéssemos uma facilidade maior de instalar o rastreador, né? Se a gente conseguisse ter uma agenda em que eu falasse, vou instalar o rastreador tal dia. A instalação do rastreador não seria um próximo passo? Então, ao invés de eu perguntar para esse cliente se ele quer fechar comigo ou não, se ele vai fazer a aquisição ou não, eu só falo assim, Dona Maria, qual o melhor dia para a gente fazer a vistoria? Se fosse uma vistoria presencial, por exemplo. Qual o melhor dia para instalar o rastreador? Né? Então, você está falando de um próximo passo, porém, você está fazendo com que ele entenda que se ele falar dia tal, hora tal, semana tal, ele já concordou com tudo que você falou anteriormente. Ele comprou de você. Porque o cara não é doido, ele não vai me falar para você falar, vem instalar o rastreador dia tal, se ele não entendeu tudo e não comprou a ideia. Então, você não perguntou para ele se ele queria comprar ou não. Só perguntou sobre um próximo passo. Ele aceitou, significa que ele aceitou a venda. Então, Paulo, se ele não aceitou, ele vai dar o motivo dele. Não, calma aí, veja bem, estou analisando. Aí você vai fazer o que a gente já falou no treinamento anterior. Vai ressignificar. Vai pegar aquelas perguntas que você fez para ele e vai perguntar novamente. Mas vamos lá, Dona Maria. A senhora falou para mim que a senhora precisa de uma proteção urgente, porque o veículo da senhora é de aplicativo e está rodando todo dia, não é verdade? Sim, é verdade. A senhora falou para mim que as coberturas que eu passei atendem à sua necessidade, não é verdade? Sim, é verdade. A senhora falou para mim que o preço está bacana, cabe dentro do que a senhora precisa. Sim. Se ela falou 3 sim, isso se chama ressignificação. O próximo passo, ela tem que falar sim para comprar, que ela está concordando. Seria um gatilho mental que você está usando nesse caso, o gatilho mental da coerência. O que é um gatilho mental da coerência? Se o cara falou 3 sim seguidos, ele não vai ser incoerente com tudo que ele falou. Porque se ele falou se o preço estava bom, as coberturas estavam boas e ele precisava, por que ele não vai fechar? Ele está pesquisando outro? Mas eu estou pesquisando outro, então, mas isso aqui não já atende, não está dentro do que a senhora precisa, preço e tudo mais, então não tem mais o que pesquisar. Né? Próximo passo agora é a gente fazer a vistoria. Tá? Então, só para vocês entenderem aí, gatilho do próximo passo, gatilho não, desculpa, fechamento. Qualquer fechamento que você fizer e o cliente falar não, você pode usar essa técnica da ressignificação, que é tudo que você já conversou com ele, você perguntar de outra novamente, obrigando ele a falar um sim. Você entendeu? Porque ele vai ter que falar sim, porque ele já falou sim antes. Ele não pode falar assim agora. Por exemplo, anteriormente, você conversando com ele, sondando, ele falou que precisava porque era motorista de aplicativo e o carro estava sem proteção. Aí você vira para ele e pergunta, então, como o senhor me falou, o senhor precisa porque o senhor é motorista de aplicativo, o carro está sem proteção, não é verdade? Ele vai ter que falar sim, porque ele que falou isso para você. Se ele falar, o senhor falou para mim que só quem vai dirigir esse veículo é o senhor e o seu filho de 18 anos. O senhor sabe que hoje uma seguradora, ela não vai aceitar o perfil do filho do senhor de 18 anos. Você já falou isso antes para ele. Ele vai falar, não, porque ele que te falou isso. É verdade. Sim, não vão aceitar.
Então, você vai obrigando o cliente a falar alguns sims nessa ressignificação para poder usar na mente dele o gatilho mental da coerência. Porque ele não vai ser incoerente com ele mesmo. Ele tem que ser coerente com ele, tá? Utiliza para clientes que quase decididos, mas que hesitam em dar o próximo passo. O cliente ele está com medo de falar o sim ou não, e você está com medo de perguntar o sim ou não. Então, você usa o gatilho do próximo passo. Usar palavras que transmitam continuidade e reforcem o avanço do cliente. Instalação, você já vai ficar protegido, essas coisas, tá? Aqui vai ser o gatilho, o fechamento por detalhe. O fechamento por detalhe ele é semelhante ao fechamento do próximo passo, mas ele não é a mesma coisa, tem um detalhe diferente. Foca em detalhes específicos que solucionam as necessidades do cliente. Quando usar? Ideal para clientes que precisam de um último empurrão para enxergar o valor. Dica: destaque benefícios práticos mostrando como o produto se encaixa na vida do cliente. O fechamento por detalhe, ele é tipo assim. Como que a gente, por exemplo, quem é corretor de seguros que usa muito? O senhor prefere que eu leve, que eu vim aqui no escritório para assinar o contrato ou que eu mande o motoboy? É um detalhe. Isso é detalhe. Você viu que ele é semelhante com o alternativo? Mas aqui no alternativo, você usa mais a alternativa por produto. Aqui no detalhe, é um detalhe que não tem a ver com o produto em si, é um detalhe que qualquer coisa que ele escolher, tanto faz. O senhor prefere que eu mande o contrato em PDF para o senhor imprimir e assinar, ou o senhor prefere que eu mande o link para o senhor assinar, nas opções das associações que tem link? Tanto faz, qualquer detalhe que ele falar, você fugiu de perguntar se ele quer ou não, ele fugiu de responder se ele quer ou não, mas se ele falar, manda o link, significa que ele já comprou de você. Significa que ele já comprou de você. As técnicas de fechamento também servem para uma coisa importante. Escutem isso que eu vou falar. Nós temos temos preguiça de pensar. Todos nós. Não adianta ninguém ficar ofendidinho aqui, porque todo ser humano tem preguiça de pensar. Por isso, que quando o ser humano ele foi idealizado lá por Deus, ou na teoria do Darwin, o ser humano foi evoluindo, que aqui temos pessoas que acreditam em ambas as teorias, o ser humano ele tem um negócio no cérebro dele que chama sinapse. O que é uma sinapse? Uma sinapse é o seguinte, uma sinapse, dois neurônios se conversam, tomam uma decisão, se juntam. Quando eles se juntam, você grava aquela situação. Por exemplo, eu aprendi que se eu pegar esse copo e levantar até a boca e beber a água, eu mato minha sede. Isso é uma sinapse. Eu sei que eu mato minha sede com a água que está no copo. É um conhecimento, é uma sinapse. O meu cérebro, se ele não tivesse as sinapses, ele ia ter que ficar toda hora se reprogramando, pensando, como que é que eu mato minha sede mesmo? Como que eu mato minha sede? Como que eu fiz? Foi essa xícara que matou minha sede? Foi esse celular? Não. O seu cérebro ele tem as sinapses para fazer você entender que isso aqui que vai matar a sua sede. O próximo passo da sinapse são os gatilhos mentais. Então, quando eu falei ali atrás do gatilho mental da coerência, e a gente vai falar aqui na frente de alguns outros gatilhos mentais, nós estamos falando de gatilhos que economizam energia do nosso cérebro. O gatilho mental, ele serve para economizar energia. Quando acontece uma coisa assim, eu já tomo uma decisão de imediato sem ter que ficar pensando. Para isso que serve o gatilho mental. E para isso que serve as técnicas de fechamento. A partir do momento que eu usei o detalhezinho ali do link ou da assinatura, ele não teve que pensar muito se ele ia fechar ou não. Ele só falou, manda o link. Economizou uma sinapse danada para esse cara. Ele ficou tranquilo. Então, você tem que saber usar essas coisas para você conseguir trazer o cliente para você. Então, o detalhe é simples. Fechamento de detalhe é isso. Não tem muito segredo. Vamos para o próximo aqui, qual que é? Opa. Balança. Esse é o que eu mais gosto. Esse, sinceramente, não é o que eu mais gosto, é um dos que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o de alternativa que eu até falei no treinamento anterior. É o que eu mais uso. Agora, o balanço ele é muito bom. O fechamento de balanço, vamos ler aqui as inscrições e depois eu vou colocar na prática para vocês como que eu uso. Comparar objetivamente seu produto com o da concorrência, destacando diferenciais específicos. Quando usar?
para clientes comparando opções e precisando entender o valor adicional do seu produto. Dica: apresente a comparação de maneira sutil e factual, focando nas vantagens. Você está vendendo, não é? Está vendendo. Então vamos lá. Acontece muito com vocês. Não, mas a associação XYZ me mandou aqui uma proposta melhor. Para você usar a técnica de fechamento da balança, ou de comparação de concorrência, ou você tem que estar com essa cotação melhor que o cliente falou, ou você tem que conhecer muito bem a sua concorrência. Por exemplo, o cara vira e fala assim, quem me mandou foi, um exemplo, foi a Plena. A Plena me mandou aqui, ó, o cara da Capital Car, ou então o cara é aqui da KM, e falou, a Plena me mandou aqui uma proposta que está melhor que a sua. Você tem que conhecer muito bem a sua concorrência, para você pegar e comparar. Nas nossas empresas vai ser difícil isso acontecer, porque normalmente as nossas coberturas e benefícios são muito parecidos uns com os outros. Então, a gente vai usar mais isso quando for com uma outra empresa, uma APVS, uma AGV, uma ProAlto, Corperlink, não interessa, a gente vai usar mais com uma seguradora, uma empresa de rastreamento. Então, a gente vai usar muito quando é isso. Então, como que você compara? Você vai virar e falar, olha, essa proposta que o senhor está em mãos, eu vi aqui, eu dei uma analisada, tem isso. Bacana. A minha tem isso. Você vai dando ênfase a mais na sua, detalhando a cobertura da sua, mas isso. Sempre tentar mostrar que a sua tem algo a mais. Tá? Quando você vai comparar empresas, você tem que entender muito bem da concorrência. Fala, a minha empresa tem tantos anos de mercado, nunca fechou. Um argumento assim que eu uso muito até hoje, as associações que são do nosso grupo, nenhuma, nunca fechou CNPJ. Nunca. Aí só, Erasmo, mas isso é o mínimo. Não é o mínimo. Hoje, no mercado, o que nós mais temos das associações até maiores que as nossas, são associações que tiveram problemas, fecharam e abriram com outro CNPJ. As nossas, nenhuma fez isso. Então, nossas associações não têm esse problema na nossa gestão. Nunca tivemos esse problema de ter que fechar um CNPJ e abrir outro. Pode ser que um dia a gente pegue todas as nossas associações e coloque num CNPJ único, para ficar mais fácil trabalhar, comercialmente falando. Mas fechar uma associação porque deixou dívida e tudo mais, nós nunca fizemos. E voltando aqui na comparação de balança, eu gosto de usar muito, porque eu gosto de estudar a concorrência. Então, por exemplo, muitas vezes o cliente ele vem com uma cotação, e lá na cotação está falando, guincho ilimitado. E eu conheço a empresa e eu falo, não, senhor, guincho ilimitado é só para a colisão. Por exemplo, se eu precisar. Se você não tiver nada para usar como comparação de ganho, você usa você. Mas você tem que usar. Você tem que fazer a comparação e sempre puxar para você. Alternativa. Essa de alternativa a gente já falou no treinamento anterior, mas eu vou destacar ela mais uma vez, porque é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto, que é aquela coisa, né? Apresenta 2 ou mais opções para facilitar a decisão do cliente. Só que ela não serve, não é só para isso, para facilitar a decisão. Ela serve para você entender se o cliente está perto ali do fechamento ou não. Né? Você pode virar para o cliente e falar assim, um exemplo. O senhor prefere o senhor gostou da cotação? Então, o senhor preferiu esse plano econômico aí, furto e roubo e assistência, ou o plano completo com terceiros e colisão? Né? Eu vou fazer o contrato aqui, qual plano que eu coloco? O de furto e roubo ou completo com colisão? Coloca o de furto e roubo. Coloca o completo com colisão. Qualquer uma das 2 alternativas que ele falar, ele está pulando na cabeça dele a fase de dizer sim ou não, mas ele está concordando com o fechamento e você está fechando. Se ele falar não, você já sabe que ele não está tão perto do fechamento. É uma técnica que a gente chama técnica de termômetro, para entender se o cliente está perto do fechamento ou não. Se ele falar não, você vai ter que fazer aquele negócio que a gente falou na técnica do detalhe, ressignificar, falar novamente as coberturas, perguntar para ele se ele concorda ou não com aquilo, para poder usar o gatilho da coerência, tá? Por que ela é diferente da fechamento por detalhe? Fechamento do detalhe, você usa um detalhe ali, você prefere o link, o contrato impresso ou o link? Aqui não, aqui é 2 opções reais, ou o plano completo ou o plano furto e roubo.
São duas opções diferentes, que não é um simples detalhe. Qualquer uma das duas que ele escolher, ele está fechando com você, porém são planos diferentes. Então, realmente, você está dando para ele duas alternativas. Fechou? Esse fechamento por oportunidade, ele é bem bacana. Vocês usam ele toda hora e não sabem. Por quê? Porque esse é o fechamento quando você faz alguma promoção. Só que, parem e pensem. Eu tenho uma frase que eu falo que muitas vezes não entende o que é. Promoção não pode ser usada como carne de vaca. O que é carne de vaca? Todo açougue tem. Carne de boi, né? O que vocês falam? Carne de boi. Carne de boi tem todo açougue. Então é algo comum, algo que todo mundo tem. É commodities. O que é commodities? Algo que todo mundo tem, arroz e feijão. Quando você tem uma promoção, igual, por exemplo, nos últimos 2 meses, nós estamos sempre trabalhando uma promoção até o dia 15 e outra do dia 15 para o final do mês nas associações. Não é isso? Pode ser que não é bem dessa forma com todos, mas nós estamos tentando trabalhar promoções. A promoção, você tem que usar a técnica da oportunidade. Você tem que passar todo o argumento para o cliente, toda a apresentação, tal, fazer o fechamento que você achar melhor. Viu que esse cliente está muito distante de fechar com você, aí você usa a oportunidade. Olha, com oportunidade boa aqui. A minha gerente aqui, ela liberou um desconto de 10%, um desconto de 10% em todas as mensalidades. Só que você tem que falar para ele que esse desconto, ele tem um prazo. O que você está usando aí? O gatilho da escassez. Se tem prazo, ele acaba naquele momento. Você está despertando o que nele? O senso de urgência. Então, você usa o gatilho da oportunidade, o fechamento de oportunidade, para despertar o senso de urgência. Como você desperta o senso de urgência no cliente? Ou por dor, ou por amor. Por dor. É bater no medo dele, falando toda hora que aquele veículo dele pode ser roubado, pode acontecer alguma coisa. O senhor viu que aumentou? O senhor viu o cara que caiu do mototáxi lá em BH e a mulher ficou sem a perna? Se ele não tem proteção nenhuma, ele perdeu a perna e perdeu a moto. Né? Então, assim, você tem que trazer o medo para ele. Olha, o senhor pode ser roubado a qualquer momento, o índice de criminalidade aumentou, é final de ano, as saidinhas aí que o governo autorizou, tem um monte de criminoso na rua, o senhor vai ficar desprotegido, o criminoso vai roubar o veículo do senhor para vender por R$500, fazer um dinheirinho só para ele usar a droguinha dele ali, ou para eles levantar um dinheiro para beber e já era, só ficar desprotegido. É usar o senso de urgência. Assim. Agora, por amor, como se desperta o senso de urgência por amor? Oportunidade. Olha, seu Gilberto, olha o que eu consegui para o senhor aqui. Foi liberada aqui uma promoção, primeira mensalidade com 25% de desconto. Desconto de dar nas mensalidades de 15%, mais cobertura de vidro. Como eu gosto muito do senhor, eu lembrei que o senhor estava precisando dessa proteção. O senhor é um cara trabalhador, um cara honesto, que está aí na rua todo dia com o seu veículo correndo risco. A primeira pessoa que eu lembrei quando eu vi isso aqui foi quem? O senhor, seu Gilberto, porque o senhor merece essa promoção. Eu vou ficar muito feliz de fechar o veículo do senhor nessa promoção, porque vai ser um desconto que, para mim, vai fazer muito sentido. Uma pessoa que precisa, e a empresa está dando essa promoção para o senhor. É a oportunidade por amor, senso de urgência, está despertando ali nele também. Só que tem que ter prazo. Se não tiver prazo, não é promoção. Só que, seu Gilberto, eu só consigo isso para o senhor no máximo até amanhã, para despertar o gatilho mental da escassez também nele. Ou então, olha, só os 3 primeiros, só os 4 primeiros que eu vou conseguir. Isso é gatilho de escassez. Isso é despertar senso de urgência. Tá? Acho que acabou aqui. Conclusão. Tinha um negocinho que eu queria falar aqui, que essa tela ficou até mais preta. Não, isso aqui não. Fechamento assumido, a gente falou lá no coisa. Técnica onde você assume que o cliente já decidiu comprar. Foi o primeiro que a gente falou, que é o direto. Mas só, vamos ler aqui uma outra forma de entender ele. Técnica onde onde você assume que o cliente já decidiu comprar sem perguntar diretamente. Exemplo. Perfeito. Então, vamos proteger o seu carro no plano completo. Já posso te enviar o link de adesão ou prefere presencial? Né? Quando usar, após apresentar os benefícios, sem perguntar, quer fechar. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Já falamos. Aqui, esse fechamento por escassez, ele é muito parecido com o da oportunidade, que ele só fala de você despertar o senso de urgência, você colocar um tempo no
para o cliente não ficar pensando muito e para ele entender que ali ele pode perder aquela oportunidade. Se você não coloca um tempo, ele não entende que ele pode perder aquela oportunidade. Exemplo, conseguimos incluir esse benefício exclusivo sem cobrança de valor adicional só até sexta-feira. Depois volta ao preço normal. Exemplo, libera uma promoção de vidros. Essa semana todo cliente pode colocar cobertura de vidros gratuita. Beleza? Para todo cliente pode colocar. Você tem que saber usar aqueles que assim, senhor, é só essa semana. Depois da semana, você vai ter que pagar pela cobertura de vidros. Eu pensei no senhor, é uma oportunidade que eu sei que o senhor precisa. O veículo do senhor é um veículo que o vidro é muito caro. Né? Então, assim, é saber usar as promoções. Promoção se usa no gatilho da oportunidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É o encontro da gente, abrindo a cabeça, saindo da caixinha, para melhorar os nossos resultados. Que Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Eu vou